A gente vai falar hoje sobre a oração. A Bíblia em si não tem uma definição do que é a oração, né? Você pode ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e você não vai ver nenhuma definição de oração. Porém, a resposta dessa questão não é fácil de ser dada, porque não existe definição de oração. Mas nós escolhemos uma definição de oração aqui na comunidade, como a oração de Santa Teresinha, a definição de oração de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha uma alma pura e a maior oração que ela fez a Deus foi o fato de se entregar totalmente a Jesus, pelo amor. E a definição de oração de Santa Teresinha é assim: a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. O Catecismo da Igreja Católica tem essa definição de oração nele, né? A oração do ser humano é muito mais do que a expressão que ele faz. É o impulso da alma dele unida com Deus. Se for verdade que o homem é um ser religioso, que mesmo inconscientemente procura Deus, é mais verdade ainda que este Deus jamais cessa de procurar pelo homem. Não somente nos procura, mas nos dá as graças necessárias para o encontrarmos. É como se ele deixasse as pistas no caminho para que mais facilmente nós o pudéssemos ver. Por que Deus procura pelo homem? Porque o pecado nos afastou de Deus. Quando a gente vê lá em Gênesis que o homem pecou, ele fez o quê? Ele se escondeu de Deus, né? Ele tinha uma liberdade com Deus. A partir do momento que o pecado fez com que ele não se sentisse bem na presença de Deus, o que ele fez? Ele se escondeu. Porém, Deus não se cansa de procurar pela sua criatura, pois nós somos criatura, nós precisamos do nosso Criador. Toda pessoa tem um vazio dentro dela que só é preenchida por Deus, só é preenchida pela graça de Deus, mas não é de qualquer forma. Tem que ser da busca da alma do ser humano ao encontro de Deus, né? A gente vai ler então em Atos 17, do 24 ao 28, e aí a gente vai ver do que Deus é capaz de fazer para que nós podemos nos aproximar dele. Eu entreguei algumas passagens bíblicas, né, para alguns irmãos, e quem tiver com a passagem em Atos 17, do 24 ao 28, Deus vai dizer assim: Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos, e também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra, antes de criar os povos. Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. O
que essa passagem vem nos dizer? Que Deus é capaz de tudo para poder nos unir a Ele. Se nós formos ver, em tudo que existe, há o amor de Deus por nós. Mas mais do que isso, Ele quer ter comunhão conosco, comunhão pessoal conosco, particular. E como que a gente pode se dar esse encontro com Deus, esse encontro pessoal com Deus? Certa vez, Jesus encontrou uma mulher no poço de Jacó e pediu-lhe: me dê um pouco de água. João 4:7. Tem alguém com essa passagem? A nossa irmã vai ler para nós. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Obrigada. Neste gesto a gente compreende a maravilha que é a oração, porque justamente aí, à beira do poço, é onde vamos procurar a água, e é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Desse modo, a Bíblia está nos ensinando que Deus sempre toma a iniciativa. Quando a gente se decide por Deus, quando nós queremos estar com o Senhor, Ele sempre é o primeiro a nos procurar. Não somos nós que buscamos. Na verdade, o Senhor já está lá. E o Senhor nos trata com amor único. Ele quer estar conosco a sós, pessoalmente. Quando esta senhora foi ao poço para pedir água, o Senhor já estava lá. Jesus já estava lá. Porque Jesus já espera que cada um de nós possamos procurá-lo. Para que a gente possa beber da água da vida, que a gente possa beber da graça de estar na presença dEle. Pense no que isso significa. Deus deseja estar com você, mais do que você deseja estar com Ele. E por quê? Porque Ele te ama e quer o melhor para você. E como que a gente pode se dar com essa união com Deus? Orar é precisamente estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é uma atividade que envolve todo o nosso ser. Não apenas a nossa mente ou coração. Sendo assim, quando oramos, nosso corpo e alma espiritual entram em comunhão de vida com o Deus triunfo. Quando nós oramos, não estamos apenas com o nosso corpo físico. Quando nós elevamos o nosso coração na presença de Deus, todo o nosso ser se une para estar com o Senhor. Porque tudo aquilo que nós buscamos em Deus santifica o que nós somos. Santifica o nosso corpo, santifica a nossa alma. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos por um todo na presença dEle. Em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses 5:23, a gente pode ver um pouquinho melhor do que significa a gente estar por inteiro na presença de Deus. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. A oração pessoal, ela nos santifica como um todo. E o que a gente... Até o Padre Jonas nos diz assim: sede santos, né? Aquela música que ele fez, né? Ser santo por inteiro, né? Não apenas ter a sua vida vã. Deus quer uma oração completa. Deus quer que a gente se santifique por inteiro, de corpo, alma e espírito. Porque quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos prontos para estar com Ele fisicamente também, né? Na sua glória. Quem está com a passagem de 1 Coríntios 13:13?
portanto, agora estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. O que essa passagem vem nos relatar? Ela nos relata assim, que mesmo que tudo que a gente faça, até a nossa oração deve ser uma oração que expressa o amor por Deus, e não aquilo que Deus faz, mas aquilo que Deus é. A essência de Deus é o que importa, pois tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, você pode fazer tudo o que você quiser, mesmo que sejam coisas boas, tudo que Deus quer de nós é que nós tenhamos amor. E mesmo que às vezes a gente pense assim, eu faço isso, eu faço aquilo, mas como que eu vou estar na presença de Deus? Né? Primeira coisa que Deus faz, que Deus age em nós, é a vontade que a gente tem de estar com Deus. Ele não olha para o que você é e para o que você faz. Ele olha pelo amor que você tem por Ele, né? A igreja nos ensina, esta tal união com Deus se dá em nosso coração. Vocês sabiam que mais de 1000 vezes a Bíblia fala do nosso coração, a igreja fala do coração, e o coração na palavra de Deus não é um coração de carne, ele é o altar que nós devemos oferecer a Deus. Ele é o lugar mais profundo do nosso ser, aonde Deus está. Em muitas passagens na Bíblia, Deus se refere ao povo dizendo assim: esse povo faz orações apenas com seus lábios, mas de coração eles não me amam, eles não se voltam a mim de coração. Deus, em toda passagem bíblica que ele fala do coração, ele fala do mais profundo do sentimento do homem. Porque Deus nos ama, Ele quer que nós retribuamos esse amor. E a única forma de retribuir o amor é na nossa vida de busca a Deus na oração. A oração é a nossa forma de falar com Deus, é a nossa forma de ouvir a Deus. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2563, vou pegar aqui para vocês verem. Vai falar assim: o coração é a casa em que estou, onde moro. Segundo a expressão científica ou bíblica, aonde eu desço, ele é o nosso centro escondido, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. Ele é o lugar da decisão no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus, feito homem. Quando a Bíblia fala do coração, que é o lugar onde todo cristão deve buscar a Deus, ela fala da intensidade que nós temos que ter na nossa busca pelo Senhor. Ela fala de como nós devemos, quando nós estamos em oração, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é com quem estamos falando. Da relação que a gente vai ter com aquele que é o nosso Criador, do mais profundo dos nossos sentimentos. Rezar não é uma obra. Rezar é uma obra da graça. Quer dizer, só conseguimos porque Deus acende tal desejo em nós e nos ajuda a alcançá-lo. Na oração, o querer de Deus vem em primeiro lugar.
a nossa atitude é sempre resposta. Assim, a oração verdadeira é um diálogo, fruto do confronto de duas interioridades, o tu de Deus e o eu do homem. E como ensinou Santo Agostinho, a força da criatura é a fraqueza do Criador. Como é a nossa oração diante de Deus? É um diálogo com Deus. É estar na presença de Deus, de corpo, de alma e de espírito, e conversar com Deus. Ter uma amizade com Deus, ter uma intimidade de vida com Deus. Às vezes a gente pensa assim, eu até estava vendo um exemplo de uma pessoa que quer alguma coisa, por exemplo. Ela trabalha numa empresa e ela tem um chefe, só que ela não conhece ele. E ela precisa de alguma coisa. Ela precisa. Só que como que você vai conseguir se você não tem intimidade? A intimidade brota de um diálogo, de uma busca da presença daquele que pode e quer estar com você sempre que você procurar, porque Ele está sempre a nos procurar, sempre. Deus sempre espera por nós, sempre espera por nós. Mesmo que a gente se sinta afastado do Senhor, Deus sempre espera por nós, e Ele sempre quer que nós o busquemos na oração. Até aqui a gente falou sobre o que é oração, né? Então agora a gente vai falar como que deve ser a nossa iniciativa de oração com Deus. É elevação da alma, é diálogo com Deus. Deve fazer parte do nosso cotidiano e da nossa vida pessoal. Isso significa que Deus está nos fazendo um convite. Creia que Ele está dizendo agora mesmo: meu filho, eu te convido a fazer a experiência de orar todos os dias, de ficar a sós comigo, pois assim poderei te falar do meu amor, revelar meus segredos e fazer de você uma pessoa feliz. Deus nos convida a estar com Ele a sós. Às vezes a gente pode orar, rezar, e mesmo assim você sente que você está vazio. Deus nos convida a estar numa intimidade pessoal com Ele, num canto separado para Ele, porque dessa forma nós encontraremos a alegria e a paz que só Ele pode nos conceder. Às vezes a gente pode estar achando que isso seja algo assim impossível, né? Mas Deus sempre procura por nós no seu particular. Quando a gente fala na palavra que a gente nasce de novo, quando a gente nasce de novo na vida espiritual, a gente é como uma criancinha, né? A gente nasceu de novo, a gente é como uma criancinha. Então a gente precisa do leite. E nesse caso da oração pessoal. A nossa oração pessoal é como o leite materno que a sua mãe dá para o seu bebê. Ela pega o bebê separadamente, ela o amamenta. Assim, Deus faz conosco. Ele nos separa para estar com Ele. Às vezes a gente pensa assim, mas como que Deus pode fazer isso? Porque tantas pessoas estão orando ao mesmo tempo. Deus tem a graça de ser onipresente, porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele pode dar atenção, carinho e amor a cada um de nós ao mesmo tempo e em particular, né? Para que a gente possa entender a grandeza e o tamanho do amor de Deus por nós. Deus pode nos dar um carinho e um amor particular, assim como a mãe separa aquele momento para alimentar o seu filho. O Senhor também, Ele quer
que a gente possa buscá-lo no particular para ter uma alimentação espiritual com Ele, que a gente possa ouvi-lo, que a gente possa falar com Ele, que a gente possa se sentir amado por Ele. Sabe, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas como que eu posso fazer isso? Como que a gente aprende a andar? Andando. A gente aprende a falar? Falando. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas fulano ora e recebe. E eu rezo e não recebo, né? Será que a gente está buscando o Senhor da forma correta? Será que a nossa oração é aquela oração que toca o coração de Deus? Será que nós estamos separando para Deus o tempo que Ele merece? Quanto tempo da nossa vida a gente separa para poder ouvir a Deus? Porque tudo que a gente faz na nossa vida depende do tempo que a gente tem para escutar o que Ele tem a nos dizer, né? Assim como o bebê precisa do leite materno, nós precisamos da presença de Deus e da sua palavra. A gente pode conferir isso em 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra, a fim de que vocês, com esse leite, cresçam para a salvação. Amém. Nessa palavra Deus compara, né? O leite da mãe com o espiritual, que só Jesus pode nos dar no nosso recanto com Ele, né? Na nossa intimidade com Ele. Porque se o leite materno ele dá sustância para a criança crescer, na vida espiritual nós também precisamos de uma base. E a nossa base é a nossa oração pessoal. Às vezes a gente tem uma ideia errada do que é a oração. Rezar é oração pessoal? Vocês saberiam me dizer se rezar, por exemplo, rezar o terço? Não? Oi? Você acha que é? Então, às vezes a gente tem uma ideia errada do que é oração pessoal. Eu vou dizer para vocês aqui o que oração pessoal não é. Não tem nada de errado em rezar o terço, em rezar com salmos, em rezar com uma oração que você veja no santinho. Não tem nada de errado. Porém, não é oração pessoal. Recitar orações que já existem não é oração pessoal. Porque o que a reza, a oração, por exemplo, do Santo Terço, a oração com salmos, as orações dos santos, ela nos traz o sentimento de quem a escreveu. Não é verdade? Ela expressa o que o coração daquela pessoa trazia naquele momento. Por exemplo, se você for ver nos salmos, tem os salmos lindíssimos, né? Davi rasgando o seu coração ali na presença de Deus, né? E é assim, você é tomado assim daquela... Você consegue praticamente sentir o que ele sentia, mas não é a sua oração pessoal. A oração pessoal, ela não deve ser apenas de palavras lidas. Ela deve ser a oração do seu coração. A oração pessoal é a oração do seu coração. É o seu diálogo com Deus.
é o seu sentimento na presença de Deus. Seja no momento de tristeza, seja no momento de alegria, é você e Deus. É só você e Deus. Frequentar reuniões de oração não é oração pessoal. Às vezes a gente pensa assim, eu fui na reunião de célula, hoje eu já orei. Hoje eu participei da Santa Missa, né? Tá bom. Eu fui no grupo de oração. Não é oração pessoal. A oração pessoal é aquilo que você separa para Deus, é o tempo que você separa só você e Deus. A oração pessoal não pode ser confundida com a oração com o pessoal. Na passagem de Mateus 6, 7, a gente vai ver um pouquinho do que não é oração pessoal. A nossa irmãzinha vai ler aqui pra gente. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Amém. Na passagem de Atos 2, do 42 ao 47, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Louvavam a Deus por tudo que era estimado por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo pessoas que iam sendo salvas. nessa passagem ele vai dizer do que os discípulos faziam, que era as orações, os louvores em meio ao povo, né? As reuniões de oração. Só que as nossas reuniões de oração, elas têm um fundamento na nossa oração pessoal também. O que você busca na sua oração pessoal é aquilo que transborda na sua oração comunitária. Se você não tem uma vida de busca pessoal com Deus, você não expressa a Deus quando você está no meio do povo. Tudo que você faz, toda oração que você transborda no meio do povo, é porque você buscou o seu alimento, a sua intimidade, a sua amizade com o Senhor na sua oração pessoal. Tem pessoas que exercem um acúmulo de atividades, até dentro da igreja, né? Elas exercem um acúmulo de atividades e elas acabam se tornando pessoas vazias. Fazem tanto, mas continuam vazias. Quantas pessoas a gente vê que mesmo trabalhando nas coisas de Deus, elas acabam ficando depressivas, vazias. Aí a gente se pergunta assim, mas por que essa pessoa vive dentro da igreja, fazendo as coisas de Deus, às vezes até ministrando oração? É porque ela não se alimentou
daquilo que era mais importante, do seu momento pessoal com Deus. Às vezes, a gente que trabalha para Deus, até sacerdotes mesmo, né? Às vezes a gente, quando não há uma busca pessoal com Deus, aquilo que a gente faz dentro da igreja acaba se tornando um trabalho, né? Mesmo que seja um trabalho bonito. Mas a gente, quem trabalha com as coisas de Deus, fazendo as coisas de Deus, trabalha para o Senhor, é uma vocação, é um chamado de Deus. E essa pessoa não vai conseguir dar os frutos necessários se ela não tiver intimidade com Deus na sua vida pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar do cristão 6 horas, né? É o cristão que ele está sempre assim: 6 horas por mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Quando a pessoa tem uma busca pessoal com Deus, ela para de ficar dependente exclusivamente da oração das outras pessoas, né? Não que a gente não precise da oração dos nossos irmãos, a gente precisa, claro. Só que assim, você vê que a pessoa está sempre pedindo, e pede para você, e pede para a pessoa que está do lado, está sempre 6 horas para mim, 6 horas para mim. Então assim, a nossa intimidade com o Senhor, na nossa oração pessoal, nos basta para que a gente se sinta fortalecido, para que a gente possa não só ter uma vida de oração que nos completa, mas também que ajude a gente a orar pelos outros, né? A ser um testemunho de que Deus existe. Ele fala conosco, mas Ele também quer falar com cada um, não é só para nós, né? Então assim, que a gente possa buscar o Senhor na nossa vida pessoal, na nossa oração pessoal, na nossa intimidade com Ele, para que a gente não fique dependente exclusivamente das orações dos outros. Tem pessoas que pensam que a sua vida é uma oração. Achar que a nossa vida é uma oração é errado. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu passei o dia inteiro pensando em Deus, né? Eu canto hinos o dia inteiro. Eu não preciso tirar um tempinho para orar. É errado. A gente tem que ter o nosso tempo do Senhor. Você até pode ter o seu dia todo pensando em Deus, mas isso não é oração pessoal. O que para vocês assim é rezar? Rezar é silenciar o nosso coração diante da presença de Deus. É esvaziar a nossa cabeça dos pensamentos. É estar diante de Deus e somente dele. É estar de coração e de alma na presença de Deus. Às vezes a gente pensa assim: nossa, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo para estar com o Senhor. A gente pode trabalhar rezando, mas a gente não pode rezar trabalhando. Trabalhar rezando, tudo bem, mas rezar trabalhando não pode. Às vezes a gente pensa assim: mas eu saí correndo de manhã e estava com pressa e eu coloquei lá no rádio um momento de fé, por exemplo.
Você não pode fazer desse momento o seu momento de oração pessoal com Deus. Não é só você que vai estar ali naquele momento, né? Você não pode simplesmente escutar o rádio e dizer que por conta disso você está tendo sua vida de oração com Deus. Você tem momentos com o Senhor, você tem sim, só que esse não é o seu momento. Você não pode qualificar isso como seu momento de oração pessoal com Deus. Você não pode substituir. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente vai ler Lucas 10, do 38 ao 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome de Maria, que se assentou aos pés do Senhor, para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Esta é a cena de que a gente, muitas vezes, a gente se cobra, né? Às vezes você está sendo tão Marta, né, que você se esquece de se assentar com Deus. Temos uma outra passagem para a gente comparar, que é de Atos 6, né? Que está em Atos 6. Tem alguém nessa passagem? Atos 6. 7 auxiliadores para os discípulos para os apóstolos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito, e os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária do dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entrega este serviço a ele. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Aqui nessas duas passagens a gente vê duas situações parecidas. Na primeira, a Maria dá a Jesus o tempo e a Marta está preocupada com as situações da casa. Nessa segunda passagem, vai falar sobre todos os afazeres que eles tinham naquela época, né? Tinha muita gente para cuidar, né? Às vezes até a gente, com o nosso trabalho dentro do nosso espírito de evangelização, às vezes a gente acaba não dando valor para a nossa oração. A gente cuida tanto do problema do outro que a gente se esquece de cuidar
de estar com o Senhor. Na primeira, Jesus fala que a Maria deu a Jesus o que ele merecia, o que ele realmente queria, que era a atenção, era estar com ela. Enquanto no segundo, os discípulos, com tantos afazeres, eles disseram: não, vamos arrumar alguém que possa fazer isso, porque as irmãzinhas trabalhavam com ela. E ela certa vez disse assim, que as irmãs procuraram ela e disseram assim: nossa, mas a gente não está conseguindo dar conta do trabalho, né? A gente acorda muito cedo e a gente não está conseguindo dar conta do trabalho. A gente tem que levantar cedo, orar e depois trabalhar. A gente tem que encurtar a nossa oração para poder ter mais tempo para cuidar dos enfermos. E aí ela disse assim: não, vamos fazer o contrário. Nós vamos acordar mais cedo ainda. Por quê? Se o nosso tempo não está dando, se nós não estamos conseguindo realizar a tarefa necessária, é porque a nossa oração está sendo pouca e não está sendo eficaz. Né? Porque nós fazemos aquilo que rezamos. O nosso dia depende daquilo que rezamos, daquilo que ouvimos de Deus na nossa oração pessoal, que deve ser diária, deve ser todos os dias. Às vezes a gente só busca a Deus quando a gente está diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Quando a gente pensa assim, nós temos um pensamento egoísta, né? A gente não pode buscar o Senhor diante apenas das nossas dificuldades. Rezar é a prova de amor do ser humano para com Deus. Rezar não é só um momento que você fala: não, eu vou rezar, com palavras vãs de qualquer jeito. Rezar é uma prova de amor. Quem ama busca o seu amado. Quem ama quer estar com a pessoa amada. E neste caso, você busca a Deus porque você ama a Deus, porque você quer estar com Ele. Tem mais uma passagem aqui, em João 2, que vai falar sobre isso, que é a... Tem alguém com essa passagem? Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. A gente está fazendo essas passagens bíblicas por quê? Porque às vezes a gente fala de um tema, mas a gente não sabe aonde encontrar uma referência para ele. Então, assim, em casa, vocês vão poder estar olhando direitinho, né? Revendo essas passagens, meditando com elas. E assim, nessa passagem aqui, o que vai dizer do egoísmo do povo de Deus? Quando você vê que o seu calo aperta, que a situação está difícil, você procura a presença de Deus. Mas basta que o seu problema seja resolvido, que você se afasta. Isso é procurar Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Nessa passagem também vai dizer que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando nós estamos indo a Ele só porque a gente precisa de alguma coisa ou porque nós queremos estar com Ele. Isso é uma coisa que a gente vê bem na igreja. Quando tem pessoas com problema, quando as pessoas estão com problemas, elas lotam as igrejas. Basta que os problemas sejam resolvidos para que as igrejas fiquem vazias. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, que querem Deus pelo que Ele tem e não pelo que Ele é. Né? Então, que a gente possa ser diferente. Né? Que a gente possa buscar Deus pelo que Ele é. Porque Ele é amor, Ele nos ama e Ele nos espera todos os dias.
Todos os dias. Para a gente encerrar essa aula, a gente vai conferir em Hebreus 4,16 o banquete que o Senhor tem para nós. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Com essa passagem, a gente vê que às vezes a gente se contenta com as migalhas, né? Quem tem Deus, tem tudo. A gente não precisa ficar catando as migalhas, porque o Senhor, Ele quer nos dar um banquete de bênçãos, um banquete de graças. Basta que a gente o busque de coração. Porque como o Senhor nos disse, Ele quer os adoradores verdadeiros, aqueles que possam buscá-lo de coração. Amém? Agora a gente vai parar, né, para o cafezinho.